Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos começar o nosso conteúdo hoje aqui no canal, que é o conteúdo chamado Histórias de Ferramentas. Como eu falei para vocês na introdução, né? Quem é que não tem uma bela história sobre alguma ferramenta comprada, adquirida ou ganhada, digamos assim, entre aspas, né? Do pai, do avô ou do bisavô. Olha aqui, ó, a nossa primeira história, nossa particular aqui, é sobre um serrote. Né? O serrote que era do meu pai, mas que na verdade era do pai do meu avô, obviamente, né? Que já vem lá do passado. Esse serrote tem hoje, exatamente hoje, ele deve estar gerando em torno aí de mais ou menos, sem exagero nenhum, mais ou menos de 85 a 90 anos, porque já tinha vindo já do meu bisavô, se não me engano. Um serrote muito antigo. Essa história em particular, para mim, tem muito parte sentimental, porque na verdade, primeiro eu vou mostrar para vocês o serrote, tá? Olha aí, a Sara está filmando hoje, a minha filha está filmando hoje, né? É a minha câmera woman, né? Ela está filmando esse nosso conteúdo. Pega aí, Sarinha. Olha aqui, ó. Esse carinha aqui é o serrote. Aí vocês vão perguntar, Miro, mas isso é um serrote ou é um toco de serrote? Hoje em dia é um toquinho de serrote, mas vamos para a história do serrote, tá bom? Vamos para a história do serrote. Eu vou deixar ele aqui comigo, ó. Carinhosamente nos meus braços aqui, ó, um pouquinho para cá, senão vai me cortar, né? Enquanto eu vou falando a história dele. Esse serrote aqui, como eu disse para vocês, era do meu avô, do meu bisavô e passou para o meu pai depois, né? Meu pai morava no interior, né? E lá vocês sabem muito bem que no interior, naquela época, o pessoal fazia casas, levantava galpões, mangueiras para colocar o gado, né? Mangueira a gente chama aqui no sul é onde coloca o curral, que você chama aí para cima, né? Onde coloca o gado, os cavalos, tudo mais ali, né? E o pessoal fazia todas essas obras, né? Todos esses projetos, essas construções, basicamente com algumas poucas ferramentas: martelo, serrote, enxó, depois eu vou falar dela, plana e prego. E o pessoal fazia coisas maravilhosas lá no interior e também na cidade naquela época, né, com muito pouco recurso. Porque na época era muito difícil adquirir uma ferramenta, não só pelo preço dela, mas também a dificuldade de achar as ferramentas. Tanto é que no interior, geralmente, o pessoal fazia as suas próprias ferramentas. Enxó mesmo, eu tenho aqui, infelizmente não estou com ela aqui no estúdio, né? Mas eu tenho aqui em casa uma enxó que foi feita de uma enxada. Né? O pessoal forjou ela lá até chegar, ela ficar pequena, né? E se tornar uma enxó. Vou mostrar para vocês na sequência em outro vídeo uma enxó, mas é uma enxó profissional. Tá bom? Bom, voltando à história desse carinha aqui, desse toquinho de serrote aqui. Ó. Aqui no passado, né? Teve seu auge, que ele era extremamente grande. Ó. Ele foi mais ou menos cortado pela metade, no mínimo, né? Mas vamos chegar lá o dia que foi feita a cirurgia nesse serrote aqui. Esse serrote aqui, como eu falei para vocês, né, já veio do interior juntamente com meu pai, quando ele veio para a cidade. E aí ele trouxe ele. E se vocês notarem aqui, ó, dá para pegar aí? Se vocês notarem, tá, esse cabo aqui não é o cabo, eu vou aproximar devagarinho para não desfocar aí na câmera, tá? Tá indo aí? Olha aqui, ó. Eu acho que dá para vocês verem que esse cabo aqui não é um cabo original do serrote. Esse cabo aqui, ó, ele é um cabo feito pelo meu pai. Meu pai fez esse cabo aqui porque o original dele quebrou. E adivinhe que madeira é essa aqui, ó. Essa madeira aqui é tão dura quanto o aço desse serrote. Essa madeira aqui veio de uma árvore chamada pitanga, pitangueira, né, que dá pitanga. Então imagine o tronco da pitangueira para o meu pai ter conseguido ter feito esse cabo aqui, ó. Que é o cabo, né? Ele pegou o cabo original do serrote, que quebrou, e fez o contorno na madeira de pitangueira, né? Olha aí, ó, que beleza. Seguindo a história do nosso querido toquinho serrote, né? Não vamos chamar ele de toquinho, né? Ele vai se ofender chamar de toquinho. Vamos chamar ele de serrote mesmo, tá bom? Seguindo a história dele. Por que esse carinha aqui tem uma grande importância na minha vida, né? E a minha filha vai ficar sabendo essa história agora, porque ela está de trás da câmera ali, ó. Pelo fato seguinte, na verdade, eu me criei toda a minha infância e adolescência, primeiro na minha infância, brincando com ele. Né? Depois na minha adolescência, já trabalhando um pouco com ele. Na minha infância, brincando como?
Justamente isso que eu falei para vocês, né? Na época era muito difícil adquirir ferramentas. Meu pai tinha um baú de madeira que já trouxe as ferramentas lá do interior. Então, criança, né, não tinha muito o que fazer, não tinha muito o que brincar. Brinquedos também era muito raro se ter naquela época, não é como hoje, né, que vai em qualquer loja aí e compra brinquedo à torto e direito. Naquela época era diferente. Né? Então, os brinquedos da geração da minha época, no caso, né, e vocês podem ficar à vontade para comentar aí embaixo, eram as ferramentas dos pais, quando tinha, né? E esse carinha aqui foi um brinquedo meu. Uma história peculiar, né? 1974. 1974, em plena Copa do Mundo. O Brasil estava jogando, se não me engano, com a Holanda, né? Laranja Mecânica, na época chamava, parece, né? E eu estava pouco me importando para o jogo do Brasil. Adivinha onde eu estava? Estava no fundo de casa, com ele, né, desse tamanho que ele era, tentando fazer um relógio de madeira, desse tamanho assim, um taquinho, tentando cortar um taco de madeira minúsculo, né, sem torno, sem morsa, sem nada, na mão e nele. Por que eu queria fazer aquele relógio de madeira? Porque nessa época estava no ar, numa emissora de TV, um seriado chamado Seres do Amanhã, né, em que o pessoal desse seriado americano, obviamente, na época, 74, né, o pessoal tinha esses relógios, né? E se teletransportava para uma outra dimensão através do relógio. Porra, eu disse, vou fazer um relógio. Vou fazer um relógio de madeira que eu vou me teletransportar para qualquer lugar do mundo. Peguei o serrote, taquinho de madeira e fui para o fundo do pátio fazer o meu relógio dos 6 da manhã, né? Vou me teletransportar de qualquer jeito hoje. Hoje eu saio daqui, vou para algum lugar. E aí vai, né? Pego o taquinho e vou serrar. Serrei o taco. Quase serrei o taco. Não consegui serrar o taco todinho. Mas, nesse processo de tentar serrar o taquinho, adivinha o que eu fiz? Pois é, serrei o dedão. O dedo ficou pela metade, quase caiu o restante do dedo, né? Aquele desespero, corre daqui, corre dali, chora pra cá, chora pra lá, pai vem, mãe vem, irmã também vem, eu acho que veio, não me lembro, né? Mas o pai veio, e a minha irmã, a mãe também veio. Na época não se usava esse negócio de vou levar para o pronto-socorro. Na verdade, se não me engano, na minha vida eu acho que fui só uma vez para o pronto-socorro, já adulto, né? Em criança nunca fui. E o método na época era, vamos estancar o sangue desse guri. Vamos estancar o sangue desse guri. Adivinha com o quê? Borra de café. Café, borra de café que a gente chama, né? Coloca ali em cima da ferida ali, obviamente que não se usa isso, pelo amor de Deus, não vão usar isso aí é método tradicional, antigo, que não era para se usar, mas o pessoal usava. Vamos estancar o sangue desse guri com borra de café. E pum, borra de café, olha aqui, ó. Borra de café no ferimento do Miro para parar de sair o sangue. E para de sair sangue mesmo. Deixa eu retornar aqui a imagem. E sabe que a borra de café funcionava, o sangue parou. E aí vem vinha naquela época, né, aquela aspirina, que o pessoal também desmanchava aspirina num copinho ali com um pouquinho d'água e tocava em cima do ferimento. Bem, para resumir a história, não vamos alongar muito, senão vamos chegar aí a meia hora de história. E tem muito mais história para vocês, pessoal. É que o tempo é bem curto, né? Resumindo aí, ó. O serrote tirou quase todo o meu dedo, mas eu não fiquei com raiva dele. Não, pelo contrário, eu era apaixonado pelo serrote, né? E outras ferramentas do meu pai, na época, né? Tanto é que o ferimento sarou, depois de 3, 4, 5 semanas, voltei com o serrote, voltei com o taquinho, cortei o taquinho e fiz o relógio. Só que a minha surpresa é que eu não consegui me teletransportar, né? Não consegui sair do lugar, né? O relógio não funcionou. Cortei o dedo e o relógio não funcionou. Bem, mas aí vocês estão perguntando aí, pá, Miro, tá enrolando, contando história daqui, história dali, e não nos falou por que o serrote tá desse tamanho aqui. Ele tá desse tamanho aqui devido a uma tragédia que aconteceu na vida do serrote. Vou contar para vocês. Como já falei nesse próprio vídeo, né, a época era muito difícil adquirir ferramentas. O meu pai tinha algumas ferramentas, não tinha muito, mas tinha algumas ferramentas. E nós tínhamos um vizinho, né, que volta e meia pedia ferramenta emprestada. Ferramenta emprestada, eu particularmente, hoje em dia, eu não empresto ferramenta para ninguém. E não peço ferramenta para ninguém. Se precisar, eu compro. Se eu não puder comprar, eu simplesmente não executo o trabalho. Ferramenta e algumas outras coisas mais não se empresta. Porque o pessoal não tem o mesmo carinho, o mesmo cuidado com a ferramenta que a gente tem. Obviamente que tem exceções, né?
eu poderia dizer para vocês que hoje eu poderia emprestar ferramenta sim, mas para meia dúzia de pessoas que eu conheço, né? Então são pessoas realmente que eu tenho uma grande confiança, mas não é para todas que a gente consegue ter essa disponibilidade para emprestar. É meio confuso, né? É problemático aí. Mas o vizinho vivia pedindo ferramentas emprestadas para o meu pai. E uma delas era esse cara aqui, o serrote, cara. Seguidamente o vizinho pedia. Como ele era compridão, né? E tinha um fio, né? Esse serrote aqui, na verdade, pessoal, o aço dele é um aço alemão. Esse serrote aqui, a lâmina dele é alemã. Porque na época, volto a dizer, né? Tudo era difícil. Basicamente a ferramenta vinha de fora do Brasil. A Alemanha era uma grande exportadora de ferramentas para o Brasil. Essa lâmina aqui, ó, é alemã. Então o aço dela é um aço puro, travando um serrote desse aqui, afiando. Ele cortava na época peroba, angico, ipê, qualquer madeira que você imaginasse que tinha na época dura, né? Ele cortava. Era uma navalha mesmo. E o vizinho volta e meia pedia o serrote emprestado para o meu pai. De tanto pedir, vai serrote, vem serrote, vai serrote, vem serrote. Um dia o serrote veio com uma... Vou tentar pegar para vocês aí, ó, uma fissura e um dente dele aqui, ó, né? Não dá para vocês verem aí, mas vamos por assim, ó. Essa aqui é a lâmina era comprida e veio uma fissura num dente dele. E eu me lembro até hoje, falei, pai, o serrote veio com uma fissura no dente, né? Tá rachado. Aí se não, será que já não tinha? Se não, não tinha. Né? Veio com a fissura no dente. E conforme o tempo passou, né, usando ele, a fissura foi aumentando. Na verdade, quem cortou esse serrote aqui, ó, quem deixou ele toquinho assim, fui eu mesmo. Porque depois, quando meu pai faleceu, as ferramentas dele vieram para mim, né? E a rachadura estava muito grande. O risco de cortar uma madeira e o serrote quebrar ao meio em plena atividade do trabalho era muito grande. Então eu cheguei à conclusão de cortar ele e deixá-lo num painel em exposição de ferramentas que era do meu pai. Vocês estão vendo a foto agora no vídeo aí, tá? Esse painel aí é basicamente com as ferramentas que veio do meu pai e do meu avô também, né? Tá lá nesse painel, seguras, de mostruário, e faz parte da nossa família, né? Tá lá quietinho lá. Então, na verdade, quem cortou fui eu, devido à fissura que ele já tinha ali. Tá bom? Esse serrote aqui também, ó, na adolescência, voltando um pouquinho atrás, na adolescência, eu trabalhei muito com ele porque o meu pai, ele tinha problema cardíaco, né? Ele não podia fazer esforço, e fazia, obviamente que o meu pai sempre foi uma pessoa guerreira, não podia fazer certas coisas, mas fazia, né? Para manter a família, para entrar dinheiro e manter a família, obviamente, né? Senão não teria condições. Ele era aposentado e tudo mais, mas era muito pouco a pensão dele. Mas eu cheguei a um certo ponto da minha adolescência que o meu pai, ele queria fazer alguns trabalhos, mas eu sabia que ele não podia cortar madeira com serrote, né? Um esforço tremendo para uma pessoa que tem um problema cardíaco. E eu, basicamente, passei toda a minha adolescência cortando madeira para ele com esse serrote aqui, ó. Sempre cortei madeira com esse serrote aqui para ele. Então, quando eu via o pai lá tentando cortar a madeira, e a gente vendo que ele estava ofegante e tudo mais, assim, né? Eu já corria e dizia, pai, deixa que eu corto a madeira. Ele não gostava, né? Que eu fazia isso aí, porque ele gostava de se sentir ativo e tudo mais, mas não tinha jeito. Eu fazia ele parar o trabalho, ia lá pegar o serrote e cortava. E quando eu sabia que ele tinha algum projeto em mente, fazer alguma coisa em casa, ou algum serviço fora, tudo mais, quando eu podia, eu estava sempre com ele, e pegar o serrote antes dele, para que ele não tivesse acesso ao serrote para cortar a madeira. Eu fazia questão de cortar a madeira. Tá bom? Então, ferramentas, né? Como está aqui, ó, histórias de ferramentas. Eu tenho certeza que todo mundo tem uma história de ferramenta. E não só os homens, né? Obviamente que os homens têm esse universo mais aproximado com a ferramenta. A gente tem um fascínio por ferramenta. E esse fascínio vem desde dos primórdios lá da humanidade, né? Se a gente puxar a história, a gente vai ver que o homem da caverna, ele tinha que ter a ferramenta para caçar, né? Ou a ferramenta para ampliar a sua caverna, ou para fazer um puxadinho mais na sua caverna. Não quer dizer que a ferramenta tinha que existir. Então já lá nos primórdios lá do homem da caverna, ele tinha paixão por ferramenta. Isso passou no nosso DNA. Tanto é que hoje a gente vê grandes lojas, home centers, né, no país e fora do país principalmente, com uma variedade extraordinária em termos de ferramenta. Então todo homem e muitas mulheres, né, hoje em dia já, elas têm essa paixão.
Quem é que não chega numa loja de ferramentas e não tem aquela vontade de sair dali com 3, 4 ferramentas compradas, né? É o fascínio, não adianta. A gente tem essa ligação muito forte com a ferramenta em si. Tá bom, pessoal? Eu acho que deu para resumir mais ou menos a história desse carinha aqui, desse serrote, né? Que está comigo já os meus 54 anos, né? E já veio com o pai, já veio do meu avô e provavelmente tenha sido do meu bisavô, a lâmina, né? E o cabo foi do meu pai. Quer dizer, então tem uma história muito bonita. Vai ficar para gerações futuras? Vai, acho, né, Sara? Vai ficar. A Sarinha vai cuidar do meu serrote, vai deixar no painel lá, vai cuidar direitinho, vai passar para os filhos delas, a Sarinha. Então é isso aí. Esse é o nosso sonho, né? Pessoal, tem mais uma história muito bonita que eu vou passar para vocês na sequência do nosso conteúdo, que a gente vai falar sobre uma enxó. Muitas pessoas não conhecem enxó, né? A palavra enxó, eu pesquisei, achei que não existia, mas existe. Realmente a palavra dessa ferramenta aqui, que está comigo aqui, é enxó mesmo, né? Aquela que está no chão, não é essa aqui. Né? Então a palavra, o nome dela é enxó mesmo, tá bom? E é isso aí, né, pessoal? A primeira histórias de ferramentas aqui do canal Militar Super Mão na Obra, foi, né, a do nosso querido amigo, o serrote, que hoje é um serrotinho. Não vamos chamar de serrotinho também, né? É um serrote aqui, um senhor serrote. Na época ele era um senhor serrote. Bom, pessoal, temos mais uma história sobre a enxó e uma história muito especial, né? Essa aí realmente é a terceira história do nosso conteúdo aqui, que é bem especial também, que foi a primeira ferramenta elétrica que eu, pessoalmente, eu mesmo adquiri, comprada com o meu dinheiro. Foi a primeira ferramenta, tá bom? Então fiquem ligados aí que tem mais conteúdos, mais vídeos, né, desse nosso conteúdo chamado Histórias de Ferramenta. Um grande abraço, valeu!